Quando eu senti que tinha material suficiente, eu parei de agir por impulso e comecei a planejar, porque diferente delas eu não queria só humilhar por diversão, eu queria desmontar o império inteiro, eu queria que tudo viesse à tona de uma vez, de forma organizada, irrefutável, impossível de ignorar. Então eu criei perfis anônimos, usei e-mails descartáveis, números virtuais, VPNs, camadas de proteção, tudo aprendido em noites sem dormir, pesquisando, testando, errando, corrigindo, enquanto de dia eu continuava sendo o mesmo cara quieto no fundo da sala, invisível, sem sal, como elas diziam. E foi nesse anonimato que eu comecei a soltar as primeiras faíscas, comentários aparentemente aleatórios em posts públicos, respostas irônicas em fóruns internos, indiretas que só quem conhecia os bastidores entendia, coisas como engraçado como quem julga aparência vive reprovando em cálculo, ou ranking devia incluir IMC e média geral. No começo ninguém levou a sério, acharam que era só troll, mas quando eu comecei a postar dados concretos, notas vazadas, históricos de reprovação, prints de trabalhos plagiados, comentários antigos da própria Larissa ridicularizando colegas de outra faculdade, a curiosidade virou atenção. A atenção virou investigação coletiva, grupos paralelos surgiram, alunos começaram a compartilhar experiências, vítimas antigas reapareceram, e de repente o que era só um grupinho cruel virou um escândalo, e então veio a parte que mais doeu nelas, eu publiquei a lista, não com apelidos engraçados, mas com classificações frias e cruéis. Larissa, 92 kg, 3 DP em estatística, média 5,1, dependente emocional de validação online, Amanda, IMC em obesidade grau 1, histórico de cola, incapaz de escrever um texto sem copiar, Bruna, reprovada 2 vezes em metodologia, incapaz de sustentar um argumento, tudo baseado em dados reais, tudo verificável, tudo organizado, e diferente das listas delas, a minha tinha provas, links, referências, contexto, não era fofoca, era dossiê. E quando isso se espalhou foi como ver um castelo de cartas desmoronar. Elas tentaram rir no começo, dizer que era fake, que era inveja, que era perseguição, mas ninguém acreditou. Porque pela primeira vez os prints não eram delas, eram contra elas. Os risos nos corredores mudaram de lado, os cochichos passaram a segui-las, os celulares agora apontavam para elas, e eu via tudo de longe, em silêncio, com uma calma quase assustadora, sabendo que aquilo era só o começo, porque eu ainda não tinha usado a carta mais forte que eu tinha na manga. A carta mais forte não era a lista, não eram os prints, não eram os comentários cruéis que agora circulavam com a mesma velocidade que antes eram usados contra nós. A carta mais forte era o dossiê completo da Larissa, a história que ela passou a vida inteira tentando esconder. Eu passei semanas organizando tudo, em pastas numeradas, com datas, nomes, depoimentos, áudios, registros de advertência, e-mails antigos de coordenação, relatos de pais, capturas de processos administrativos, tudo vindo da antiga faculdade, tudo confirmado por pelo menos 2 fontes diferentes. Eu transformei aquilo em um relatório quase profissional, com capa, sumário, anexos, explicações, contexto, mostrando que não era um erro isolado, era um padrão de abuso psicológico, perseguição sistemática, criação de grupos para humilhação, incentivo ao isolamento social, impacto direto no desempenho acadêmico das vítimas, casos documentados de alunos que trancaram curso, mudaram de cidade, entraram em depressão. Quando eu terminei aquele arquivo eu percebi que não estava mais fazendo isso só por mim, eu estava fazendo por todo mundo que tinha sido quebrado por ela antes e agora. Então eu enviei o material anonimamente para a coordenação, para a ouvidoria, para a reitoria, para o setor jurídico, e para 2 professores que eu sabia que não passavam pano para abuso. Em menos de uma semana o clima na faculdade mudou, reuniões emergenciais, comunicados genéricos sobre conduta estudantil, rumores de sindicância, funcionários andando com pastas, a Larissa sendo chamada fora da sala no meio da aula, voltando pálida, tentando manter a pose, mas tremendo por dentro. O grupo começou a rachar, a Amanda apagou redes, a Bruna faltava às aulas. As outras começaram a se afastar dela discretamente, como ratos saindo de um navio afundando.